Senhor, quem poderá viver na tua presença? Quem terá livre acesso ao lugar santo onde tu vives? Assim Davi começa o Salmo 15 com esta pergunta crucial. E eu desejo ainda acrescentar outra pergunta a você que está me acompanhando agora nesta jornada bíblica, neste estudo, nesta reflexão. A pergunta é: por que Deus não irá levar ao céu pessoas não convertidas a Ele? Será que a culpa é de Deus ou da própria pessoa? O que você acha, amigo estudante da Palavra de Deus? Eu desejo a você um feliz despertar com a graça e a paz de Jesus. Nosso estudo agora será no Salmos 15 e o tema: quem habitará com Deus? Acompanhe este estudo até o fim e vamos saber certinho a verdade que este salmo revela. O Salmo 15 é um cântico de Davi que define o perfil do verdadeiro adorador, destacando a integridade moral, a justiça nas relações e a honestidade de coração como marcas de quem deseja habitar na presença de Deus. Essa é a nossa introdução em nosso estudo reflexivo agora. Aproveite e já deixe o seu like, compartilhe, ainda há tempo de convidar alguém especial para você, para junto conosco descobrirmos os ensinamentos deste salmo maravilhoso, o Salmo 15. Fazendo análise destes versículos, pequeno salmo, mas profundo em suas verdades, desde os portões do Éden, a humanidade anseia por um relacionamento íntimo com o seu Criador. A pergunta fundamental que tem ecoado através dos séculos é: como podemos nos aproximar de um Deus santo? O Salmo 15, um salmo davídico de sabedoria, aborda essa questão de forma direta e profunda, frequentemente classificado como uma liturgia de entrada. Sabe por quê? Porque este salmo provavelmente era recitado por peregrinos judeus, que se aproximavam do tabernáculo, do santuário terrestre, ou posteriormente do templo em Jerusalém, o lugar onde a presença de Deus habitava de forma especial com o seu povo. O Salmo não apresenta uma lista de requisitos para alcançar a salvação, pois esta é e sempre foi pela graça mediante a fé. Em vez disso, ele descreve o caráter e a conduta daqueles que, já estando em um relacionamento de aliança com Deus, desfrutam de comunhão íntima com Ele. É um espelho que reflete o coração transformado pela graça divina. Um retrato do cidadão dos céus, cuja vida é uma evidência visível de sua fé interior. Ao mergulharmos neste texto inspirado, somos convidados a um autoexame sincero, não para nos sentirmos condenados, não, mas para sermos inspirados a buscar uma vida de santidade que honre o Deus que nos salvou e nos convida à sua santa presença. Deus chama seu povo para ser moralmente correto e neste salmo nos apresenta 10 padrões para determinarmos como estamos. Vivemos entre um povo maldoso, cujos padrões e moralidade estão invertidos.
Não é assim o nosso mundo hoje? Padrões invertidos, valores. Nossos padrões de vida não deveriam vir de nossa sociedade corrompida, mas unicamente de Deus. Talvez, depois do Salmo 23, que é o salmo mais conhecido do pastor, o 15 seja o mais apreciado e conhecido também dos salmos. É chamado de Salmo do Bom Cidadão e Cavalheiro de Deus. E é a declaração mais completa do ser humano encontrada no Saltério, ou seja, no livro dos Salmos. O Talmud diz que os 613 mandamentos do Pentateuco estão todos resumidos neste salmo. Quanto à estrutura, o primeiro versículo e a segunda frase do verso 5 constituem uma espécie de envelope, no qual as virtudes do ser humano ideal estão exemplificadas em detalhes concretos. Assim, o salmo começa no verso 1, com a ideia de Deus como anfitrião. Que tipo de convidados Deus quer em sua presença, em sua casa? Em resposta a essa pergunta, então apresenta-se 11 características específicas. Assim, este salmo pequeno, mas tão profundo, ele nos apresenta o verdadeiro cristão, totalmente sincero na linguagem, em suas ações, E seu caráter, ele reflete exatamente aquilo que Deus espera. Principalmente a questão da língua também é destacada aqui neste salmo, Que também rejeita o suborno. No versículo 5, falando sobre usura, Deus é contra cobrar juros. Na sociedade, na religião judaica, Deus também era muito claro. Enquanto cobrar juros em empréstimos a estrangeiros fosse permitido, cobrar dos irmãos era algo que Deus realmente não aprovava. Parece ter havido essa distinção entre judeus e estrangeiros, porque os hebreus eram considerados como irmãos. A obediência a esse ideal ético constitui um padrão elevado de caráter. Agora, cuidar do que falamos. Um texto interessante corroborando com o capítulo de hoje, a grande responsabilidade que envolve o dom da fala é plenamente revelada na palavra de Deus. Por tuas palavras, disse Jesus, serás justificado, ou por tuas palavras, serás condenado. Mateus 12:37. E o salmista pergunta, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta vem, aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça, fala verazmente, ou seja, só diz a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O caráter se revela, não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. É verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência, o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida até bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas, sabia? Por que meios, pois, poderemos determinar de que lado nos achamos? Quem possui o nosso coração
Com quem estão os nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão. Nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir o seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Em seu estado de inocência, bem, até aqui nós vemos que realmente, se queremos ir ao céu, precisamos alcançar estas respostas na prática, certo? Isso evidenciará de que lado estamos. Se estamos realmente nos preparando para habitar com Deus, para morar com Ele. Agora, a resposta para as perguntas iniciais de nosso estudo: por que Deus não poderá levar ao céu o pecador não convertido? Veja bem, em seu estado de inocência, mantinha o homem feliz comunhão com aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, conforme Colossenses 2, verso 3. Adão e Eva viviam felizes, tranquilos, na presença de Deus antes do pecado. Porém, depois de pecar, já não podiam encontrar alegria na santidade e procuraram esconder-se da presença de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Está escrito lá no capítulo 3 de Gênesis. Tal é ainda o estado hoje do coração não convertido. Por quê? Porque não está em harmonia com Deus, não encontra prazer na comunhão com Deus. O pecador não poderia sentir-se feliz na presença de Deus. Se fosse levado como ele está ao céu, imagina, uma pessoa que ama o mundo, uma pessoa que ama o pecado, que tem vícios, prazeres contrários à vontade de Deus. Como essa pessoa se sentiria no céu? Como essa pessoa se sentiria vivendo com Deus? Você já parou para pensar? Esquivar-se-ia ao contato dos seres santos. Se lhe fosse permitido entrar no céu, este nenhuma alegria lhe proporcionaria. O céu não seria o céu para ele. Seria um lugar triste. Seria um lugar onde ele não teria prazer. O espírito de abnegado amor que ali reina, onde cada coração reflete o infinito amor, não encontraria eco em sua alma. Seus pensamentos, seus interesses, seus motivos seriam bem diferentes dos que animam os imaculados habitantes dali. Seria uma nota discordante na melodia celeste. O céu ser-lhe-ia um lugar de suplícios. Almejaria ocultar-se daquele que ali é luz e centro de todas as alegrias. Dá para entender? Tem pessoas que dizem, não, Deus é amor, Ele vai levar todas as pessoas para o céu. Mas veja que Deus também é justiça. Não seria justo, não é mesmo? Não é um decreto arbitrário da parte de Deus que veda o céu aos ímpios. Não. Estes são excluídos por sua própria inaptidão para dele participar. A glória de Deus ser-lhes-ia um fogo consumidor. Prefeririam a destruição para serem escondidos da face daquele que morreu para os redimir. Este texto incrível está no livro Caminho a Cristo, página 18. E
ele apresenta realmente uma verdade muito clara. Porque o ímpio não poderá estar no céu. Aplicando o Salmo 15 para hoje em nossas vidas, vamos então destacar os seguintes pontos. Primeiro, Cristo é o nosso padrão perfeito. Ao lermos esta lista no Salmo 15, a nossa primeira reação deve ser de humildade, pois todos nós falhamos, somos pecadores. A boa notícia é que Jesus Cristo é o cumprimento perfeito das características deste salmo. Ele sim andou em perfeita sinceridade, praticou a justiça absoluta, falou a verdade de um coração puro. Ele é o único que tem o direito inerente de habitar no santo monte de Deus. E, pela fé nele, somos vestidos com a sua justiça e recebemos também acesso à presença de Deus, com base na justiça de Cristo. Segundo destaque, neste salmo, um chamado à santificação progressiva. Embora nossa posição em Cristo seja perfeita, nossa condição prática está em processo de santificação. O Salmo 15 serve como um guia para essa jornada. Nos desafia a examinar nossas palavras, nossas ações, nossos relacionamentos, nossas finanças, à luz do padrão de Deus. Ele nos chama para, pela força do Espírito Santo, crescermos em integridade e retidão. Este salmo também nos ensina a santidade é prática e não apenas posicional. Ou seja, nos lembra que a santidade não é um conceito abstrato ou um sentimento místico. Não. A santidade tem implicações práticas, visíveis em cada aspecto da nossa vida diária. A verdadeira espiritualidade, a santificação se manifesta na forma como falamos, como honramos os nossos compromissos, como administramos nossos recursos, como tratamos aos outros. E, finalmente, o testemunho do caráter. Em um mundo marcado pela duplicidade, pela corrupção, pelas palavras vazias, uma vida de integridade, como descrita nesse salmo, é um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Lembre-se, nosso caráter é muitas vezes o sermão mais eloquente que podemos pregar. Certo? Então Deus está muito mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Como cidadãos dos céus, precisamos entender esta importante verdade. Agora vamos fechar nosso estudo reflexivo em Salmo 15. O Salmo 15, em sua concisão e profundidade, permanece como um farol para todos que anseiam por uma comunhão genuína e duradoura com Deus, o nosso Criador. Longe de ser uma mera lista de proibições, ele é um convite inspirador para cultivarmos um caráter que reflita a própria santidade de Deus. Cada verso é um espelho, revelando não apenas o que devemos evitar, mas, mais importante ainda, o que devemos nos esforçar para ser íntegro, justo, verdadeiro, compassivos e inabaláveis em nossa fé e conduta. Você pode aplicar o Salmo 15 cultivando a integridade em todas as suas interações, como já citamos, em nossa comunicação, falando a verdade, evitando a fofoca, difamação, nas finanças, sendo honesto em nossas transações, evitando a exploração financeira e até mesmo sendo fiel
em nossos dízimos, em nossas ofertas para com Deus, em nossos relacionamentos, não causando mal ao próximo, em nosso compromisso com a palavra de Deus e em nosso discernimento na escolha de companhias. Este salmo nos desafia a olhar para dentro, para a verdade do nosso coração e também para fora, para o impacto das nossas ações e palavras sobre o próximo. Nos lembra que a verdadeira adoração transcende as paredes do templo e se manifesta na integridade de nossas vidas diárias. Em Cristo encontramos o modelo perfeito e a capacitação do Espírito Santo para perseguir essa jornada de santificação, transformando-nos de glória em glória à sua imagem. Nós vimos o Salmo 14 ontem, descrevendo o insensato, aquele que diz que Deus não está, onde ele diz claramente no seu coração que não há Deus. Vimos que o insensato nem sempre é o ateu, ele pode ser aquele que professa ser cristão, mas vive como se Deus não existisse. Agora, o Salmo 15 começa com uma pergunta sobre quem é digno de habitar com Deus e termina com a promessa de estabilidade para aquele que vive uma vida justa. A ponte entre a pergunta e a promessa é a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Por nós mesmos, ninguém seria qualificado para subir ao santo monte do Senhor, mas pela graça, através da fé em Cristo, somos não apenas perdoados, mas também transformados. Amigo ouvinte, que este salmo nos inspire a buscar uma comunhão mais profunda com Deus, não com base em nossos próprios méritos, em nossas virtudes, não, mas na obra redentora de Cristo, na justiça dele, e que como resultado dessa comunhão, a nossa vida se torne um reflexo cada vez mais claro do caráter justo, íntegro e amoroso de nosso Salvador, para que assim sejamos verdadeiramente conhecidos como aqueles que habitam na presença do Senhor, inabaláveis para sempre. Vigiemos e oremos. Amém. Olha que salmo incrível, salmo realmente maravilhoso. O pensamento do dia nos diz o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Lindo pensamento, não é mesmo? Que possamos, ao longo deste novo dia, refletir nestas mensagens, nestes ensinos tão maravilhosos que o Salmo 15 traz para nós. Vamos orar? Maravilhoso Deus, querido e bendito Santo Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por este despertar em Tua presença, ouvindo a Sua voz através da Sua palavra e conhecendo, Senhor, estes ensinamentos divinos do Salmo 15. Muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Muito obrigado porque, apesar de nossa pecaminosidade, o Senhor, em sua justiça, nos oferece a oportunidade de novamente termos comunhão contigo e podermos, então, nos preparar para morar pessoalmente contigo nas mansões eternas. Ajude-nos, pois somos fracos, somos, Senhor, pecadores e necessitamos diariamente, cada momento, da sua misericórdia. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo ouvinte. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e ficamos por aqui aguardando o próximo encontro no Salmo 16. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se
compartilhe e deixe o seu comentário. Isso vai ajudar o nosso projeto de estudo capítulo a capítulo em nossa jornada bíblica. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.